Olá, amigos de todo o Brasil, que bom, estamos juntos mais uma vez aqui na tela da TV Pai Eterno. Obrigado por sua audiência. Agora, no ponto 3, vamos saber mais sobre a vocação presbiteral dos pastores que servem e animam a caminhada de nossas comunidades católicas no mundo inteiro. Antes de mais nada, o padre é um homem de oração, um pregador da palavra, um servidor da Igreja de Jesus Cristo. Os dados mais recentes mostram que no Brasil nós temos mais de 24.500 presbíteros, que servem em mais de 11.000 paróquias nas mais diferentes realidades sociais e eclesiais de nosso país. Trata-se de uma vocação que recebe uma atenção especial da parte da Igreja, tanto dos leigos como também dos bispos. Os bispos que têm a plenitude do ministério sacerdotal e a responsabilidade da formação do clero. Mas há desafios na formação dos futuros padres, considerando a realidade do homem contemporâneo e também do cuidado permanente com os pastores de nossas comunidades. E para falar desse assunto, nós convidamos dois padres para o nosso programa. O bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, em Goiás, Dom Dilmo Franco de Campos. Dom Dilmo, seja bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Obrigado, irmão Diego, pelo convite. É uma alegria estar com vocês e poder partilhar com todos aqueles que nos acompanham esse tema tão importante que é a formação dos presbíteros no Brasil. Muito obrigado por sua participação e também com a gente o presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros, o padre José Adelson da Silva Rodrigues. Padre José Adelson, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Olá, Dom Dilmo, olá, Diego. É um prazer poder participar desse momento e falar da nossa vocação sacerdotal, que é um grande desafio do tempo presente. Então, será uma honra poder participar desse programa. E com certeza, para todos nós, aprendemos um pouco mais sobre essa vocação. Um minutinho, nós começamos a nossa conversa. Agora, um recado especial para você que acompanha a TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai. Uma TV que também promove e anima vocações à medida que é um espaço para testemunho da obra de evangelização que todos nós fazemos juntos como filhos e filhas do Pai Eterno. Obrigado a você pelo seu sim generoso e fiel a esta obra de amor. E obrigado também a você que sente no coração esse desejo e vai começar também a colaborar com esta obra que mantém no ar a TV Pai Eterno e também a construção da nova Casa do Pai, do novo Santuário do Pai Eterno em Trindade. Você pode fazer isso agora, ligando para nós no 62-3506-9800, acessando o nosso portal paieterno.com ou apontando agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. É o seu sim generoso, amoroso, fiel, que mantém no ar a continuidade desta obra de evangelização. E que o Pai Eterno abençoe a todos nós. O processo formativo de um padre considera várias de suas dimensões: humana, espiritual, comunitária, intelectual e, claro, pastoral missionária. Ela deve ajudar o candidato a amadurecer o desejo de serviço da Igreja. Para isso, cada diocese, cada congregação religiosa organiza uma estrutura formativa com um programa de estudos e uma equipe de formadores qualificados, para evitar um improviso num processo que é tão importante. E é sobre esse processo de discernimento e discernimento vocacional e de formação permanente que nós vamos conversar no programa de hoje. Nossos convidados, o bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos, e o presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros, o padre José Adelson da Silva. Eu começo com Dom Dilmo, com a pergunta óbvia, né? De onde vem o padre? De onde surgem as vocações para esse ministério presbiteral hoje? E como é que as dioceses, as congregações fazem esse processo de acolhimento, de acompanhamento dessas vocações? Citando a carta aos Hebreus, nós escutamos que o padre ele sai do meio do povo.
e é devolvido a este mesmo povo para servi-lo, né? Então, este mesmo povo que está na família, né? Que é a família. Então, o sacerdote, ele vem da família. Por isso, nós falamos hoje da necessidade de famílias estruturadas que possam nos oferecer filhos, né? Homens e mulheres, jovens para a vocação sacerdotal, religiosa, masculina e feminina. E dentro disso, a igreja se estrutura na pastoral vocacional, que é justamente cada congregação, cada diocese já tem estruturado isso para acolher e para também suscitar jovens que desejam seguir a Deus mais de perto, especificamente na vida sacerdotal ou religiosa. E também é importante considerar que nasce de uma família, mas também tem um aspecto da inserção da comunidade, né? São jovens que já estão inseridos muitas vezes no trabalho pastoral e que sentem esse chamado de servir a igreja, né? Justo, porque essa é a inquietação vocacional, né? O que eu estou fazendo por Cristo e o que mais eu posso fazer por Cristo? O que farei por Ele? Né? Um chamado de Santo Inácio de Loyola que sempre nos inquieta nessa caminhada vocacional. Então, justamente, às vezes o jovem já está inserido na comunidade paroquial, ou às vezes desperta aquele desejo que ele não sabe, né, o que fazer com aquilo que surge dentro dele, seja por uma leitura pessoal da Bíblia ou por momentos de oração, de grupos de comunidade, e aí é onde entra o trabalho de discernimento vocacional para ajudá-lo, então, a seguir este caminho ao qual ele se sente chamado. Né? Daí vem a palavra, né, vocação, um chamado e que requer esta resposta. Padre José Adelson, da Comissão Nacional dos Presbíteros, acompanha a realidade dos presbíteros, os padres que servem a igreja em todo o Brasil, um número grande. Seria possível a gente esboçar um perfil dos padres que temos hoje no Brasil ou é bastante diversificado? Olha, os padres do Brasil é bastante diversificado, né? Porque nós não temos um perfil único. Não tem como a gente dizer, olha, todos os padres são iguais, não existe. Cada um tem sua espiritualidade, tem sua forma de viver, né? tem sua perspectiva de pensamento do que seja igreja. Claro que existe a unidade na fé, a unidade na palavra de Deus, a unidade do chamado de Deus, como o Dom Vilco já falou, né? O chamado de Deus, mas a resposta é do homem, parte da comunidade. Mas não tem como a gente dizer, olha, o perfil do padre exato é isso. Porque tem um perfil do padre diocesano, tem o perfil das congregações, cada congregação tem o seu perfil, tem sua maneira própria de administrar o chamado e a vocação de cada padre, né? Como também as pequenas comunidades. Hoje existem os padres das pequenas comunidades, das comunidades específicas. Então, isso não tem como a gente hoje dizer um perfil único, não existe um perfil único dos padres. E essa diversidade é uma riqueza? Com certeza, a riqueza, a diversidade, isso é muito importante, porque toda uniformidade não tem como a gente funcionar de uma só maneira, né? E tem os pensamentos, tem as ideias, isso é muito bom porque cada um vai enriquecendo o outro com as suas ideias e suas formas de vida. Muito bem. Agora vamos procurar entender o que estuda o jovem que deseja, a gente fala o jovem, mas também tem a realidade das vocações adultas, mas então o que estuda o candidato ao sacerdócio? Dom Dilmo, o que deve ser compreendido, estudado, no ponto de vista acadêmico, espiritual, por um candidato ao presbiterado? E há espaço para outros estudos? É muito importante essa pergunta, irmão Diego, porque no Concílio Vaticano II ficou definido, então, assim, a criação dos seminários, que os sacerdotes recebessem uma formação para exercerem o ministério. Então, começou-se a estruturar os seminários e toda a formação acadêmica do sacerdote. Então, o seminário é justamente essa oportunidade da convivência. Então, por isso que nós não temos padres sendo formados nas suas próprias casas de família. Por quê? Porque o seminário é esse ambiente favorável para a convivência, para a vida comunitária, se lapidar. Então, dentro da formação intelectual, colocou-se a importância e a necessidade da filosofia, né, como
uma premissa para os estudos teológicos, justamente para desenvolver a capacidade de raciocínio, os pensamentos dos filósofos, o desenvolvimento do próprio conhecimento e da história, para depois adentrar na teologia. Geralmente a filosofia aí com 3 anos, né? E a teologia com 4 anos, que daí é o específico, né? Que é a Sagrada Escritura, os dogmas, a toda a dogmática, a sistemática da igreja. Mas nós não podemos jamais reduzir a formação sacerdotal simplesmente ao nível intelectual. Aí o senhor mesmo citou aquelas outras dimensões, né? A Pastores Dabo-Vobis, ela vai dizer o seguinte, e também isso Dom Patron, dentro do documento da Congregação para o Clero, que é o dom da vocação presbiteral, diz o seguinte, que se não tiver uma formação humana completa, ou seja, uma boa formação humana, nós estamos comprometendo todas as outras dimensões. Então, seja a dimensão comunitária, a intelectual, a espiritual, a pastoral, tudo vai por água abaixo se não tiver uma boa formação nessa dimensão humana. Então, isso aí abrange toda esta realidade. Então, intelectualmente, falamos da filosofia, da teologia. Algumas congregações, elas abrem a possibilidade de trocar a filosofia por uma outra graduação. Mas a teologia, claro, ela é unânime em toda a formação presbiteral. Agora, Dom Dilmo, é muito caro, então, a formação de um padre? Como é que a igreja, as comunidades mantêm ou têm vivido esse compromisso da manutenção da formação dos padres? E até considerando que nós temos realidades sociais, econômicas muito diferentes dentro do Brasil. Imagine, assim, está certo isso, irmão Diego. No passado, a gente escutava muito, meu pai mesmo, né? Ele dizia que ele queria ter sido padre, mas ele não ele não encontrou quem o ajudasse. E também porque tinha que pagar uma determinada quantia para a formação da qual ele não tinha condições. Então, a igreja, vendo essa dificuldade, a própria diocese assume a formação dos seus sacerdotes. Então, o repasse das paróquias, muitas vezes, em muitas dioceses, nem é suficiente para suprir a necessidade do seminário. Então, aí nascem as organizações, né, a Pastoral Vocacional, o Serra Clube, né, do Teatro Junípero, que tudo ajudando dentro desse aspecto da formação sacerdotal. Geralmente, os seminários variam aí entre 2 ou 3 salários mínimos mensais, né, de cada formando. Então, se nós colocarmos isso aí durante 7 anos e se colocamos dioceses que têm aí 15, 30 seminaristas, a gente vê... Eu lembro que na diocese de origem, Formosa, né, eu sempre falava, quando eu fui ecônomo, todo mês a diocese tem que se virar para conseguir um carro novo, que é justamente aquilo que se pagava no seminário. Então, é bem dispendioso, porque além dos professores, tem a manutenção diária no seminário também, com alimentação, funcionários, né, e tudo aquilo que está ali para uma formação equilibrada. É uma formação sem luxo, não tem luxo na formação sacerdotal, mas aquilo que é necessário para a dignidade do próprio formando. Quero ouvir agora o padre José Adelson. Como é que os padres já ordenados e já com uma caminhada sacerdotal acompanham aqueles que estão nas casas de formação no sentido de dar apoio e incentivo na sua formação? É muito importante porque cada padre tem sua maneira própria de viver. Isso é natural, claro, né? Agora, os padres, principalmente os que mais acompanham os padres nos seminários, são aqueles que colocaram os seminaristas nas casas de formações, né? Os outros dão muito mais de apoio, de ajuda financeira e também no testemunho sacerdotal, porque nós estamos vivendo um período em que cada vez mais existe o isolamento dos padres no mundo, do seu mundo, nas suas paróquias. E isso é muito importante que criemos um espírito de comunhão fraterna já no seminário, por isso que é importante, nós trabalhamos essa dimensão da pastoral presbiteral, do presbítero missionário, né? Porque Dom Dilmo falou sobre os aspectos da formação,
E é importante porque nós tentamos, até nas próprias nossas atualizações do clero, que nós temos que participar todos os anos, conforme o Código de Direito Canônico, né, nós temos que também atualizar-se pelo menos uma vez por ano, fazermos esse curso. Então, é muito importante a nossa presença dos padres nos seminários, nas casas de formações, porque é o testemunho dos padres que vai fazer com que teremos bons padres futuramente, né? E eu sempre lembro isso na comissão, que nós devemos dar exemplo não só para os que já estão, mas principalmente para aqueles que queiram ou querem ser sacerdote no futuro, né? Isso é fundamental, porque essa relação humana afetiva, a direção espiritual, o diretor espiritual de cada casa, a questão financeira, porque, como Dom Dilma já falou, o desafio da manutenção das casas, né, dos seminários, que é um grande desafio realmente. Isso é muito importante, ter a participação também dos padres, ter a participação das paróquias, né, das pessoas, que existem pessoas que ajudam, mas os padres são fundamentais e nós lembramos que é essencial a participação de todos nós na formação dos futuros padres. Eu ainda quero fazer uma pergunta a respeito da formação dos novos padres, para depois seguir para a formação, um cuidado permanente que a igreja deve ter com o seu clero. Aí eu quero saber de Dom Dilmo, que foi inclusive presidente da organização dos seminários aqui do Regional Centro-Oeste, foi formador de várias etapas. Como que os formadores, os superiores religiosos, os bispos, lidam com as realidades do ser humano de hoje na formação para o sacerdócio, né? Porque, de fato, a estrutura formativa, ela é milenar, né? Ela tem uma tradição na igreja, mas a gente sabe que a realidade do homem de hoje toca muito na sua afetividade, por exemplo, do próprio ponto de vista da superexposição das redes sociais. Como, Dom Dilmo, que os formadores, os bispos estão lidando com essa realidade do jovem de hoje? O padre Adelson citou aí sobre também, nessa dimensão da formação, a direção espiritual, né? Ou seja, quando falamos, isso é uma pilastra na vida da igreja. Então, na formação sacerdotal, nós temos certos conceitos basilares. Então, se nós temos aquela base, aquela pilastra, o enchimento nós podemos colocar de diversas formas, né? Como o padre Adelson disse, que tem uma diversidade, né, da maneira de ser padre no Brasil. Santo Irineu já vai dizer que a diversidade, ao invés de ser prejudicial à igreja, ao contrário, ela é benéfica, ela enriquece. Mas nessa diversidade nós temos estruturas que não se mudam, como, por exemplo, a nossa fé no Deus Trino, né? A nossa fé em Cristo. Então, isso é basilar em todo sacerdote, independentemente se ele segue um viés daqui, outro dali, nós temos aquilo que é comum, a nossa fé. A pastora Isdabo Voves, né, quando respondendo essa questão de como os bispos lidam com isso, e principalmente quando eu estava ali à frente da USIB, que foi por pouco tempo, somente um ano, a pastora Isdabo Voves diz assim: o padre de amanhã, não menos que o de hoje, deverá assemelhar-se a Cristo. Então, esse é o olhar que nós temos que ter para a questão da vocação. Então, o padre, ele deve assemelhar-se a Cristo. E, para isso, então, ele tem que abrir-se à formação. Nós temos que saber fazer uma leitura, ou seja, o tempo do passado, de hoje, de fato, as realidades mudam, os desafios também mudam, mas sabe uma leitura que a gente precisa fazer hoje, e digo hoje mesmo, irmão Diego, por exemplo, a questão de Dom Henrique, né? A morte de Dom Henrique, que o Brasil inteiro sentiu, né? Eu vi até um padre, né, dizendo assim, chorando pelo bispo alheio, né? Ou seja, muitos nem conheciam, nunca tiveram um encontro com Dom Henrique. E sem querer banalizar, né, porque eu também não sou a favor disso, mas assim, surgiu aquele grito, súbito, santo súbito, né, santo já. Então, ou seja, aquela coisa que surgiu com João Paulo II. E aí a gente faz pensar assim, olha só, muitos nem conheciam, mas o Dom Henrique tornou-se ele não é um bispo, vamos dizer assim, ele não é aquele bispo tradicionalista, ele não é aquele bispo, vamos dizer assim, de esquerda, para dizer, como estão dizendo, ou seja, é um bispo, é um pastor,
Ou seja, ele fez o papel dele de pastor, ou seja, de estar junto do seu povo, de conduzir para Deus. A autoridade espiritual dele, de pastor, deu a ele também uma autoridade social. Mas a primeira autoridade dele é o reconhecimento dele como bispo da igreja, fiel à doutrina da igreja, fiel aos princípios que nós temos desde a tradição apostólica, bíblica e do magistério da igreja. E aí, com essa autoridade espiritual, ele alcançou também uma autoridade social, uma autoridade que o Brasil o escutava, né? O povo começou a escutá-lo. Então, nós precisamos, dentro desses desafios dos novos padres, nós estamos, de fato, numa sociedade centrada na tecnologia e na ciência, então, naquela questão de ter, né, de possuir. Nós estamos vivendo um tempo de desagregação familiar, né? Então, são jovens do seminário que vêm de famílias destruídas, com só a presença da mãe, ou somente a presença do pai, ou criado pelos avós. Nós temos também o desafio da deficiência escolar. Então, nós temos jovens que chegam para o seminário e que mal conseguem ler, né? Ou seja, para fazer uma leitura, vou falar no propedêutico, por isso instituiu-se o propedêutico para tentar suprir essa deficiência. Então, o olhar nosso está muito centrado nisso, né? Ou seja, nós temos que construir agora esse jovem sacerdote, não que ele chegou, como fala assim, é mais fácil construir uma casa do que reformar, não é? Então, quando a gente pega aí para destruir, tem que reformar, às vezes você tem que destruir para poder construir. Lembra quando o profeta Jeremias, na missão dele, dizia assim: eis que eu te envio, né, para destruir e arrasar, né, para depois construir e edificar. Então é esse trabalho, porque já chega com toda uma bagagem social, vindo pelas mídias e muitas vezes coisas perniciosas no coração. Então esses extremismos que nós estamos vivenciando hoje, né, que não fazem bem de maneira nenhuma, e de fato nós temos hoje a questão dos formadores paralelos, né, que além daquilo que é definido pelo magistério da igreja, que é definido pelos bispos ou pelo bispo do seminário, tem aqueles formadores paralelos que estão entrando na cabeça desses jovens e muitas vezes eles estão sendo formados ali, já definiram o que vão ser. Então é um olhar de preocupação, mas também de muito zelo e amor, né, para com as vocações sacerdotais. Bom, e tudo isso que o Dom Dilmo fala mostra o cuidado que tem que ter e quanto é exigente a formação do presbítero, que vai ser o pastor das comunidades e vai lidar com a direção pastoral, a direção espiritual das pessoas em nossas comunidades. E aí, Padre José Adelson, o senhor, como presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros, acompanha de perto a situação dos padres lá na paróquia, que muitas vezes vive, inclusive, sozinho, na solidão, e a gente sabe que o quanto isso pode ser, digamos, exigente do padre, né? Algo bonito no aspecto da solidão, né, na vida espiritual, mas também quanto isso pode, às vezes, dificultar o seu ministério. Aí eu pergunto, como que a CNP e as dioceses têm acompanhado a saúde psicológica do nosso clero, para poder, de fato, cuidar bem de si e cuidar bem do seu povo? Esse é um aspecto muito importante, porque nós estamos há 4 anos na comissão como presidente, e aí já vinha sendo feito um trabalho sobre a pastoral presbiteral, que é o cuidar de si para poder cuidar dos outros. Então, nós padres precisamos cuidar de nós mesmos para depois podermos cuidar das outras pessoas, né? Então, o maior problema nosso é o isolamento. Nós estamos vendo agora o isolamento social por causa do vírus, do coronavírus, né? Mas antes já tínhamos o isolamento social dentro das nossas paróquias, porque, infelizmente, nós tínhamos, e há uma mudança hoje do pensamento de que o padre tinha que viver sozinho, né? Ele se ordenava para viver sozinho, e isso a gente está trabalhando porque nós percebemos que nós não somos ilhas, nós não somos
vamos dizer, não tem como a gente viver sozinho no mundo. Embora que durante o dia nós tenhamos todo um grupo de pessoas que nos acompanham na paróquia, mas à noite nós vamos estar sozinhos, né? E se não tivermos cuidado, isso passa a ser um mal. Aí vem o problema da depressão, vem o problema do isolamento, vem o problema psicológico, e a gente começa a criar doenças que não existem muitas vezes, né? Está só na cabeça da gente. Então, é muito importante, a gente lembra isso para os padres, para os presidentes regionais, das formações, que é importante que em cada diocese tenha uma pastoral presbiteral que nós estamos direcionando para a pastoral do cuidado, né? Cuidar do outro, cuidar do irmão, estar próximo. Agora, infelizmente, existe muitos de nós que achamos, quando um colega vai visitar o outro, já acha que é fiscalização, já acha que é acusação, é porque está passando por um problema, né? Infelizmente, nós temos algumas ideias nesse sentido. Agora, é bem interessante porque Dom Dilma fala sobre Dom Henrique no tempo de hoje. E aí nós estávamos, no último encontro nacional, 2 anos atrás, lembrávamos que hoje nós temos falta de profetas. E aí os grandes homens da igreja, padres e bispos, né, que nós tínhamos ontem, há um desafio no tempo de hoje, porque ontem nós tínhamos Dom Helder, Dom Pedro Casadalga, nós tínhamos tantos outros, né, que foram-se profetas, né, Dom Evaristo Arne, próprio Dom Eugênio lá no Rio de Janeiro, que era uma grande referência, e tantos outros bispos e padres também. Hoje nós temos esse desafio. Quais são os profetas de hoje? Quais são os homens que realmente, né, unem toda a igreja? Porque aí tem esse problema na formação presbiteral. Sim. E até na nossa própria, reitores paralelos. Realmente, Dom Delmo está certo, porque aí muitas vezes, né, na formação há essa interferência. E aí, como nós estamos vivendo o individualismo do pós-moderno e globalizado, isso favorece muitas vezes a debilitação da formação, porque aí a gente não lê mais, né, fica muito ligado aos meios de comunicação social, né, que é um desafio para nós, porque nós ficamos presos a isso, e aí nós precisamos criar, às vezes, repensar a nossa própria maneira de pensar e de agir, para que nós, padres, não fiquemos apenas no achismo, ou no talvez, ou quem pode, não. Nós temos que ter ações proféticas, ações missionárias, mas sem esquecer do cuidar do outro, do estar próximo do irmão, né? Porque o padre é o irmão de outro padre, né? Quem tem que gostar de padre é padre. Uhum. E nós temos todo o amor do povo, mas, no final, nós temos que gostar uns dos outros, que é o grande desafio. Embora que nossos bispos muitas vezes tenham esse zelo de lembrar a gente essa comunhão, mas é um desafio quando nós passamos para viver esta comunhão fraterna, né? Colocar em comum. Isso eu acho que é o grande desafio para nós da Comissão Nacional, criar a estrutura de uma pastoral presbiteral que pense, né, nessa comunhão entre todos os irmãos padres. Santo Afonso Maria de Ligório, certa vez, escreveu assim: quem é ordenado é destinado ao ministério de servir a Jesus Cristo na Eucaristia. Já um confrade meu, missionário redentorista norte-americano, o padre Dennis Billy, define o padre como alguém que se desdobra em seus dons e em suas fragilidades para ser graça de Deus aos que precisam da sua presença e da sua palavra. É uma vocação belíssima e que exige de toda a igreja, dos leigos, dos consagrados e do próprio clero, um cuidado especial. Primeiramente, pelo incentivo aos que desejam seguir este caminho. Segundo, pelo apoio em sua caminhada vocacional em todos os aspectos, afetivo, espiritual e também material. Mas, acima de tudo, da compreensão que devemos ter de que são homens frágeis e que precisam tanto de Deus quanto nós precisamos. Que a solidão que cada padre precisa para realizar a sua missão, como o próprio Jesus testemunhou, seja completada com o carinho, o cuidado e a confiança de todos nós.
Eu quero agradecer, então, a presença de Dom Dilmo Franco de Campos, bispo auxiliar da Diocese de Anápolis. Dom Dilmo, a gente gostaria de falar de muito mais coisas, mas o tempo acabou. Muito obrigado por sua participação, Dom Dilmo. Muito obrigado, irmão Diego. Obrigado também ao Padre Adelson e a todos que nos acompanharam. Uma alegria. O que puder contribuir, conte sempre conosco. Obrigado também ao Padre José Adelson da Silva Rodrigues, que é o presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros. Obrigado por seu testemunho e sua presença. Obrigado, irmão Diego, Dom Dilmo. É um prazer ter participado desse momento, né? Todos que participam e assistem à TV Pai Eterno, uma alegria. Esperamos contribuir com aquilo que é possível e contamos com o apoio de todos para o cuidado dos nossos padres. Amém. Muito obrigado, primeiramente, pela oração. Fica essa missão desse programa de hoje. Até a próxima.